Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que é uma honra muito grande estar aqui com os irmãos, participando do retiro da Uva Fé. Quero agradecer ao pastor Mariano. Muito obrigado, pastor, pela honra que o senhor me dá. Também toda a diretoria da Uva Fé. Que Deus abençoe os irmãos. Os pastores, amigos que eu tenho aqui nesta igreja, que de forma muito gentil sempre nos convidam, muito obrigado. E a todos os varões, parabéns por esse evento muito marcante e edificante, que já tem 30 anos. Que Deus dê muito mais tempo e novas safras e novas gerações possam também ser impactadas por esse belíssimo trabalho. Eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos. Vamos ler o salmo que dá base a este evento, que é o Salmo 63. Louvar a Deus pela vida do Dudu, meu filho. Deus abençoe. Traga um abraço lá da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, para os irmãos. Pastor Edgar, Deus abençoe o senhor. Saudando o pastor Edgar, saúdo também todos os pastores. Um abraço para o nosso pastor também, pastor Davi Fonseca, que é o nosso pastor setorial, para todos os irmãos. E eu quero dizer que nós temos lá um grupo também de varões. Não é tão arrojado quanto esse daqui, está lá num projeto embrionário, mas quem sabe um dia eu vindo aqui estar com os irmãos, nós também não conseguimos trazer uns 30, 40 varões lá para louvar a Deus com os irmãos, em nome de Jesus. O livro dos Salmos 63, vamos ler os 11 versos que compõem este salmo. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi dentro do santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me alegrar ou me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra tem me sustentado. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, porque qualquer que por ele jurar será gloriado, porque se tapará com certeza a boca daqueles que falam mentira. Amém. Podem tomar vossos assentos, em nome de Jesus. Eu quero dizer aos irmãos, Deus me deu a oportunidade de lançar 4 livros, irmãos. O primeiro livro que eu lancei foi Quem Detém os Direitos Autorais sobre os Textos Bíblicos.
Depois Deus me deu a oportunidade de lançar outro livro chamado 10 palavras sobre o Evangelho que traz esperança. Depois eu lancei um outro em parceria com vários autores, chamado Teologando, e lá nós tratávamos sobre a teologia sistemática, e eu fiquei com uma das disciplinas, a disciplina de Hamartiologia, a doutrina do pecado. E aí, quando foi no final de 2022, início de 2023, Deus me deu a oportunidade de lançar esse daqui, que é o quarto, que se chama O Novo Divórcio, uma palavra bíblica, jurídica e teológica sobre casamento, divórcio e segundas núpcias. Nesse livro eu falo sobre os 5 fundamentos do casamento à luz do pensamento e da cosmovisão judaico-cristã. Eu também falo aqui sobre as 4 situações que a Bíblia diz que Deus tolera o divórcio. O divórcio não faz parte do ideal de Deus, mas no exercício de misericórdia, em 4 situações, Deus permite, Deus tolera o divórcio. E eu termino falando a respeito da digamia ou das segundas núpcias, porque que um solteiro pode casar, isso é harmônico. Que um viúvo pode casar, isso é incontroverso. Agora, será que uma pessoa divorciada pode casar de novo? Aí eu apresento aqui as escolas de pensamento e coloco também a minha opinião, o meu parecer. Então fica aí para os irmãos esta indicação. Se vocês comprarem, vocês vão me abençoar, vocês também vão me incentivar a continuar escrevendo, e mais do que isso, vocês vão me ajudar a tirar lá da gráfica, porque eu estou com 3 obras lá na gráfica que estão paradas lá, e eu estou vendendo esse material também, porque eu quero ver se eu consigo terminar de imprimir o material, que são 3 livros sobre pregações muito interessantes. Então o Dudu, meu filho, vai estar ali no final. Se os irmãos puderem adquirir, adquiram. Quem não tem dinheiro, paga no Pix, e vai ser uma bênção. Muito bem, eu quero hoje falar com os irmãos subordinado a este tema: eu tenho sede de ti, ó Senhor. E eu quero começar dizendo que, segundo a tradição judaica, o Salmo 63, ele foi escrito por Davi. Inclusive, nas epígrafes dos Salmos, nós temos ali o título dizendo: Davi anela ou deseja pela presença de Deus. Esse salmo, ele foi composto, ele foi redigido por volta do ano 1050 antes de Cristo, que é exatamente o período do reinado de Davi. Se nós já estamos há 2024 anos depois de Cristo, então significa dizer que esse texto que nós estamos manuseando não foi escrito ontem, nem semana passada. Ele é um texto de 3070 anos atrás. Davi escreveu esse salmo primariamente para orar a Deus e suplicar pela sua presença, mas ele também escreveu esse salmo para louvar a Deus. A ideia de Davi era orar e louvar, clamar e cantar, era suplicar
e salmodiar a Deus. Ele trabalha com essa dualidade. Eu oro pela presença de Deus, e quando ela vem, eu respondo a esta presença, emitindo sons, movimentos. Eu emito sinfonias de adoração, de celebração e de louvor a Deus. Esse salmo também, ele foi composto por Davi com o escopo, ou com a finalidade de que ele fosse cantado no templo, nas solenidades de festas. E quando a gente para pensar um pouco, durante a vida de Davi, qual é o período que ele escreve esse salmo, qual é o momento exato da sua trajetória que esse salmo se estabelece, que esse salmo é composto, que esse salmo é escrito, que esse salmo é autografado. Nós temos um momento em que Davi está enfrentando 3 difíceis e amargurantes realidades. A primeira realidade que nós percebemos que o Davi estava enfrentando quando ele escreve o Salmo 63 é uma realidade do deserto. Davi estava no deserto da Judéia. É interessante que algumas Bíblias, quando vão trazer um subtítulo para esse salmo, já deixam claro que Davi estava escrevendo esse salmo quando ele passou um apuro no deserto da Judéia. Agora, nós temos evidências internas de que Davi está falando a partir da realidade do deserto. Por exemplo, no verso 1, ele vai, no finalzinho do verso, dizer que a terra que ele está, no momento que ele compõe o salmo, é uma terra seca e cansada, aonde não há água. Quando ele fala isso, ele incorpora ao texto a geografia que ele se situa no momento da propositura desse salmo. Então ele vai denunciar no verso 1, mas ele também vai deixar claro que ele está no deserto no verso 10, porque no verso 10 ele vai falar de um animal, e o animal que ele vai falar é raposa, ou ele vai falar das raposas. E as raposas em Israel não viviam dentro das cidades, as raposas não viviam dentro das plantações, as raposas se refugiavam nas regiões áridas, nas regiões secas, nas regiões desérticas. Então Davi estava no deserto da Judéia, ao sul de Israel, no entorno de Jerusalém. Provavelmente o Davi estava enfrentando todo tipo de intempérie, todo tipo de contingência que são próprios do deserto. Davi estava enfrentando durante o dia 50 graus de calor. Ele estava enfrentando durante a noite menos 5 graus, com sensação térmica de mais ou menos menos 10, 12 graus. O lugar mais desértico que eu, Henrique Regis, já estive foi no interior do Ceará. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Ceará, algumas vezes inclusive para pregar, e eu fui em lugares no interior do Ceará, muito desertos, chamados de Caatinga, chamados de Seridó, lugares sofridos de fato e de verdade. Eu também tive a oportunidade de morar em Natal, no Rio Grande do Norte, e lá em Natal, a partir de Natal,
visitei muitas igrejas e visitei também no interior do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem aquela parte litorânea que é linda e maravilhosa, mas tem uma parte de seca, tem uma parte que as pessoas são sustentadas com água levadas de caminhão-pipa. É um lugar bem sofrido e sofrível. Quando se está no deserto, se vive e se experiencia as coisas mais inóspitas e indigestas. O deserto, ele é um lugar de falta de água e de desidratação. O deserto é um lugar de calor extremo durante o dia, com as temperaturas tão elevadas que gera insolação, queimaduras em algumas camadas da epiderme, que é da pele, e por fim, febre, convulsão e até a morte. Também o deserto é marcado pelo frio, porque os raios solares, eles batem na areia, e as areias são refratárias e não aprisionam calor, elas não absorvem calor. Então, quando é à noite, acontece um frio muito grande. O deserto também, ele é um lugar de falta de alimento, não tem vegetação, e também não tem uma diversidade muito grande de fauna, de modo que torna a obtenção de alimento algo muito difícil. O deserto também, ele é um lugar de desorientação. Por quê? Porque você não tem referências, você não tem paradigmas, você não tem facilidade de acesso aos pontos cardeais para definir aonde é o norte, aonde é o sul, aonde é o leste e aonde é o oeste. Geralmente faz-se isso, quem é experiente, através do sol, mas para isso tem que ter treinamento, porque é um lugar onde você não tem referência. Uma coisa que eu reparei lá no Ceará e também no Rio Grande do Norte, é que quando as ventanias batiam sobre aqueles grandes bancos de areia, conforme o tempo ia passando, aqueles bancos de areia iam se movendo, e a duna que estava aqui hoje, daqui a 2, 3 dias estava do outro lado, e era muito difícil você se localizar, muito difícil você se situar. Muito bem, o deserto também é um lugar de solidão, de isolamento, de banimento, de marginalização. O deserto é um lugar inóspito, muito difícil. Também é claro, ali não há sombra e não há abrigo, não há um lugar para que você possa se refugiar, para que você possa se esconder, para que você possa se abrigar, para que você possa morar, ou para que você possa receber algum tipo de proteção e de contenção. É um lugar onde nós estamos por conta própria. Também o deserto é um lugar de animais selvagens, de insetos perigosos, de cobras, de escorpiões, de raposas, como citou aqui o salmista no Salmo 63. Em Deuteronômio, Deus fala que quando o povo ia atravessar o deserto, eles iriam lidar com grandes e terríveis serpentes, escorpiões e animais venenosos. Isso está lá em Deuteronômio 8,15. Também o deserto, ele é um lugar de tempestade de areia. Lá em Barueri nós temos um pastor que ele foi morar agora, há uns dias desse daí, em Dubai. E aí a gente estava conversando e ele me disse: pastor Henrique, eu me impressionei com o deserto arábico aqui em Dubai, nos Emirados Árabes, e uma coisa que me deixou impressionado foi a tempestade de areia. As tempestades de areia, elas são desafiadoras. Por quê? Porque deixam desorientados, elas podem causar de fato e de verdade de dificuldade de respirar, de visualizar, de
de locomover-se, também de navegar. Quando eles estavam lá na autoestrada e dava uma tempestade de areia, ele diz que a orientação é: liga o pisca-alerta, acende o farol alto e para o carro. Vai parando o carro, porque se você for enfrentar a tempestade de areia, você vai ter muito problema. Tudo isso vai gerando fadiga, exaustão física, vai gerando também fadiga, extenuação e exaustão emocional, e também vai gerando, é claro, provação espiritual. Davi está no deserto, e aí no seu deserto, no lugar em que de fato e de verdade ele está entregue a si mesmo e à própria sorte, o Davi, ele vai escrever esse salmo, e ele vai dizer para Deus que naquele ambiente impróprio, antinatural, aquele ambiente que de fato e de verdade era um ambiente destruidor e massacrador de esperança, Davi vai escrever o salmo, e ele vai dizer: Senhor, nesse ambiente inóspito e hostil, eu só posso fazer uma oração. A oração que eu faço não é para que o Senhor me mande água, a oração que eu faço não é para que o Senhor me mande aqui uma bússola para que eu saiba me orientar, não é que o Senhor me mande aqui um exército para estar ao meu lado. Não, Senhor, eu também não quero aqui fogo ao meu redor me protegendo dos animais peçonhentos, Senhor. O que eu quero aqui não é, ó Deus eterno, comida, uma bancada cheia de comidas. Não, nada disso me satisfaria nesse ambiente. A única coisa que mudaria a minha realidade de fato e de verdade é a sua presença, Senhor. A única coisa que teria significado de verdade para mim, relevância para mim, é a sua presença, é a sua glória, é a sua unção, é o seu poder, é a sua majestade, é a sua Shekinah, é a sua revelação, é a sua teofania, é a sua manifestação. Senhor, a tua presença suprirá todas as necessidades desse deserto. A sua presença me completa. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza, e diga para ele: Senhor, eu quero a tua presença. É a tua presença que eu vim buscar nesse retiro, é a sua presença que eu quero sentir nesse lugar, é a sua presença que me satisfará, que me completará, que me realizará. Eu quero sentir, Senhor, a tua presença, a tua presença e a tua presença. Agora, o Davi está enfrentando uma segunda situação. O Davi está em guerra, e nós podemos verificar as evidências desse estado de guerra, essas evidências presentes no próprio Salmo. Por exemplo, no versículo de número 6, ele fala de vigílias da noite, em que na vigília da noite ele medita e ele pensa, ele passa entre dormindo, as vigílias da noite. Os irmãos sabem muito bem que a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília das 6 até as 9, a segunda vigília das 9 até a meia-noite, a terceira vigília da meia-noite até as 3 da manhã, e a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. E os irmãos sabem que os exércitos fizeram essa divisão. Por quê? Porque os homens dos exércitos se dividiam. Então um vigiava na primeira vigília, enquanto o outro descansava. Depois aquele que descansou na primeira vigília vigiava na segunda vigília, e o outro descansava. E ele ia fazendo isso.
É claro que aquele que estava vigiando ficava mais ligado, mas mesmo aquele que estava dormindo, não estava dormindo num colchão king size, não estava dormindo num colchão, como disse um garoto lá na minha igreja, quando ele foi vender um daqueles colchões, sabe, estratosféricos, né, extraterrestres. Ele disse: pastor Henrique, isso aqui não é só um colchão. Eu falei: não, Pedro. Falou: não, isso aqui é uma usina de saúde em formato de colchão. Eu falei: nossa, isso aí é maravilhoso, não é verdade? Bom, o Davi não está dormindo no melhor dos colchões, não, ele está dormindo, aleluia, cochilando. E enquanto ele está dormindo ali, ele precisa ficar ligado. Então ele está num ambiente de vigilância, num ambiente de guerra, num ambiente de disputa, num ambiente de litigância, num ambiente de conflito, num ambiente de guerra de fato e de verdade. Nós percebemos que ele está na guerra também pelo versículo de número 9, porque no versículo de número 9 ele deixa claro, quando ele fala: aqueles que procuram me matar. Ele diz: tem gente que está procurando me matar, tem gente que está louca para me matar. Ontem eu estive pregando lá na cidade do Ministério Ferreira, ali em São Paulo, e é em divisa com o município ali de Taboão da Serra, região de Taboão. E ontem o pastor orou pelo prefeito de lá, que sofreu um atentado, né? Então não é brincadeira isso, você ter alguém querendo tirar sua vida. Não sei se você já passou por isso, mas é um sentimento de angústia muito grande, porque a sua vida está segura só por um fio, a sua vida está mantida só pela misericórdia de Deus de fato e de verdade. Quando você recebe uma ameaça, geralmente tem gente que muda até de país. Eu estive agora em Portugal e encontrei um irmão lá que tinha uma vida muito boa aqui. Falei: rapaz, o que você está fazendo aqui em Portugal? No Brasil você estava muito bem. Aí ele disse: porque lá eu fui ameaçado. Aí eu falei: mas como é que você foi ameaçado? Escreveram uma linha assim na minha rede social. Eu falei: por aquela linha, você chegou a ver o revólver? Não. Você viu a pessoa? Não. Você chegou a ver o capuz do sujeito? Não. O que você viu? Só tinha uma linha. Já foi suficiente para ele mudar lá para outro continente. Não é verdade? Não é fácil, porque você está sob ameaça, não é brincadeira. O Davi está dizendo: tem gente querendo me matar, eu estou com a faca no pescoço, eu estou com o pescoço na guilhotina, eu estou com o machado sobre a minha cabeça. Não é fácil eu viver essa minha vida. Ele está na guerra. Ele também fala de espadas. Olha o versículo de número 10: cairão a espada. Espada é um instrumento utilizado na guerra. Então Davi está na guerra. É interessante que ele está no deserto e ele está na guerra. Horas, porque é que Davi aqui não pediu para vir, não é verdade? O pelotão do exército americano, o pelotão do exército inglês, o pelotão do exército egípcio, o pelotão do exército assírio, babilônico, sumério, inca, asteca. Por que ele não pediu? Ele disse: não, eu tenho só um pedido a fazer. A minha cabeça está a prêmio, mas o que eu quero é a presença de Deus, é a glória de Deus, é a unção de Deus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz, abra a sua boca e diga: eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero é a tua presença, eu quero é a tua glória, eu quero é a tua unção, eu quero é o teu renovo, eu quero é a tua graça, eu quero é a tua vida, eu quero é o teu poder. Eu quero que o Senhor se revele e se revele a mim. Eu quero a tua presença. As incursões militares de Davi, em sua grande maioria, foram incursões contra os filisteus. É interessante que em Juízes capítulo 13, versículo 5, Deus, quando vai falar com Manoá, ele fala a respeito de Sansão. E se você puder, nós estamos aqui, daqui a pouco vamos ter a janta. Pega a Bíblia aí, por gentileza, e abre em Juízes 13, 5. Aqui Deus fala com Manoá e com a mãe de Sansão,
E ele diz: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Veja o que o texto diz aí, que ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Como que estava o cenário nesse período? Israel, que era um país que existia, do lado da Filistia, estava invadido pelos filisteus. O território filisteu era menor, a população da Filistia era menor, mas os filisteus tomaram Israel e estavam dominando o país há 40 anos. Aí Deus levanta o Sansão e Deus diz: Sansão, você vai ter uma missão na sua vida, você vai ter uma vocação na sua vida, você vai ter uma função. A sua função é limpar o território de Israel da presença dos filisteus. Mas você não vai conseguir acabar essa obra. Essa obra eu vou deixar para outro acabar. Hoje o pastor Mariano escreveu aqui, ou melhor, leu aqui 1 Coríntios, quando Paulo vai falar sobre ele plantando, Apolo regando e Deus dando o crescimento. Às vezes a gente está lá no final, às vezes a gente está lá no começo, mas o importante é estar envolvido na obra de Deus. Deus não fala para Sansão que Sansão vai excluir ou vai expulsar todos os filisteus. Ele diz: você vai começar o trabalho, você vai promover guerra, você vai promover batalha, você vai acordar Israel, despertar Israel desta apatia. Você vai fazer um movimento social para que o povo se levante e se insurja contra a opressão filistia, mas você não vai acabar a obra. Agora, não significa que por você não acabar a obra não será acabada. Depois de você, eu tenho outros valentes que vão trabalhar na mesma obra e vão produzir e vão gerar fruto em nome de Jesus. Pega na mão desse irmão bonito que sai do seu lado. Você pode olhar no olho dele. Dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Olha para esse irmão aí e diga para ele em nome de Jesus: eu não sei qual a posição do processo você está. Eu sei que Deus tem trabalho para você. Eu sei que Deus tem função para você. Exerce com coragem, com ânimo essa função. E lá na frente, a obra de Deus terminará. Lá na frente essa obra terminará. Lá na frente essa obra terminará. Ramakandore Mashurabai. Amanacandore Mashurabai. Ora Macandara Mashurabai. Deus fala: Sansão, você só vai começar. Aleluia, você vai arrancar toco. Você vai cavar aí os primeiros buracos. Então a obra vai acabar? Não! Depois de você eu tenho muitos joelhos, eu tenho muitas mãos, eu tenho muitas mentes, eu tenho muitas habilidades. A gente é apenas uma parte. Aleluia, em todo o processo a gente está apenas numa parte do processo, mas Deus, Ele vai levando a sua obra a bom termo, vai levando sempre a sua obra a bom termo. Quando Davi é levantado, anos depois de Sansão, Deus vai dar uma vocação para Davi, e a vocação que Deus dá para Davi é esta: você vai terminar o trabalho de Sansão. Você vai expulsar os filisteus dessa terra, e nunca mais os filisteus tomarão esse lugar, nunca mais. E aí o Davi vai lá para o deserto, para essa guerra contra os filisteus. Eu queria ler com os irmãos 2 Samuel, ou 2º livro de Samuel, capítulo de número 5, versículo 25. Aqui está o Davi completando a obra. 2 Samuel 5:25. E fez Davi assim, conforme o Senhor tinha o quê?
Qual era a ordem para Sansão? Você comece. Qual é a ordem para Davi? Você termina. Olha o que Deus vai falar para ele: Davi, fira os filisteus e expulse os filisteus de todo o território de Israel. E aí o texto diz: e feriu Davi os filisteus desde Gibeá até Gézer. Quando você pega no mapa e vai ver qual é a área, é do norte até o sul, do leste até o oeste. Todo o país é como se nós disséssemos assim, do Iapoque até o Chuí. É como se nós disséssemos assim, os 26 estados e também o Distrito Federal. É como se nós disséssemos assim, todo o território. Foi isso que Davi fez. Ele lutou até que ele expulsou os filisteus de todo o território de Israel. A guerra é terrível. Imaginem Davi encolhido na trincheira, sob o sol escaldante do deserto da Judéia. Ele sente a poeira seca grudar em sua pele suada. A garganta arde com sede. Os seus lábios estão rachados, porque aquela guerra dura alguns dias. Mal consegue murmurar uma oração. O som das flechas cortando o ar é incessante. Cada novo grito de dor de seus companheiros aperta o coração de Davi e a sua mão não consegue protegê-los. O calor é sufocante durante o dia, o frio durante a noite se aproxima com horror. Sem recursos, com a espada pesada na mão e trêmula, ele encara o vazio à sua frente, sabendo que a morte o ronda todos os dias. Tão certa quanto a próxima flecha, os filisteus estão com gosto de sangue na boca e sangue nos olhos. É nesse ambiente que Davi vai parar e vai escrever um salmo. E o salmo não é mata os filisteus, o salmo não é destrói meus inimigos, o salmo é vem aqui, Senhor, vem aqui, Senhor. Vem aqui, porque eu preciso da sua presença. Vem aqui, Senhor, vem aqui, porque eu preciso da sua presença. Quantos querem fazer essa oração? Levante a mão, levante a face, levante a voz e diz: vem aqui, Senhor, vem aqui, Senhor. Vem aqui, vem aqui, Senhor. Urabacandaramai. Vem, porque eu quero sentir a tua presença, a tua graça, a tua unção, o teu renovo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Urabacandaramai. Quero ouvir a tua voz. Vem aqui, Senhor, vem aqui. Se coloca ao meu lado. Vem aqui, Senhor, vem aqui, Senhor. Deus está com você. Seja renovado, seja renovado, seja renovado, seja renovado. Se você fala em línguas estranhas, abre essa boca e seja renovado. Seja renovado pelo poder de Deus, seja renovado. Emanacandoremai. Emacandoremachurabai. Lemacandorecanto que teremachurabai. Levanta essa cabeça, homem de Deus. Anime esse coração, homem de Deus. Talvez você esteja no deserto também, e talvez você esteja na guerra, mas Deus está dizendo: eu estou com você, rapaz. Eu estou com você, rapaz. Levanta essa cabeça, eu estou com você. Eu vou te dar vitória. Eu vou animar seu coração. Eu vou refrigerar a tua alma. Eu estou com você, rapaz. Estou segurando as suas mãos. Vou louvar meu nome na tua vida. Vou louvar meu nome na tua história, rapaz. Amachurabai, você não está sozinho, não. Aleluia, você está bem acompanhado. Você está bem guarnecido. Você está bem amparado. Você não está sozinho, não. Aleluia. Para nós concluirmos, Davi está enfrentando uma terceira situação. Ele estava sob o ataque moral. Ele está no deserto.
Ele está na guerra, mas ele também está sob ataque moral. Sua moralidade, sua honra, sua dignidade, seu brio. Meu pai falava muito do brio. Que é o brio? Brio é essa dignidade, essa honradez, essa galhardia, essa nobreza, essa autoestima. Aquilo que o Freud chama de ego. Esse ego, não o ego mau, mas o bom ego. Davi está tendo ataques morais, e ele vai deixar isso claro no Salmo. Olha o verso 9, quando ele vai falar que algumas pessoas procuram matar a sua alma, ou procuram a alma dele para destruir. É interessante que ele fala de um risco que ele está correndo em relação ao seu estado físico, mas ele fala aqui também a respeito de feridas que estão sendo causadas contra ele na sua alma. Olha o versículo de número 11, ou o verso 11. Ele fala que tem esperança de que Deus tampe a boca daqueles que falam mal dele. Ele diz: porque se tamparão a boca, ou as bocas dos que falam mentira contra mim. O ataque que ele está sofrendo também é um ataque moral, é um ataque que diz respeito às injúrias. O que é uma injúria? O que é injuriar uma pessoa? Injuriar significa ofender, significa insultar, atingindo aquilo que a pessoa tem de maior valor, a sua honra e a sua dignidade, por meio de palavras, às vezes públicas, às vezes às escondidas. É um ato de agressão verbal ou moral que pode causar danos, às vezes danos irreparáveis, tanto no interior quanto na reputação, bem como no bem-estar emocional do sujeito. Injuriar é insultar, injuriar é difamar, injuriar é desrespeitar, injuriar é ultrajar, injuriar é desqualificar e destratar. Isso é injuriar. Agora o Davi está sofrendo um ataque de difamação, porque ele fala de gente que abre a boca para falar mal dele. Olha que interessante. O que é difamar? Difamar é um ato de espalhar informações falsas ou distorcidas sobre uma pessoa, com a intenção de prejudicar a sua reputação e a sua honra. Isso ocorre por meio de boatos, de calúnias, de afirmações inverídicas, não verificadas, informações que não foram apuradas, que são expostas e que mancham a alma do sujeito, mancham também a imagem do sujeito e ofendem a sua família, o expondo à latrina e ao ridículo social. Difamar é caluniar, é injuriar, é denigrir, é desacreditar, é desonrar, é ofender a honra, é manchar o nome, é manchar a história. O Davi está sob ataque moral, ele está sob ataque de injúria, ataque de difamação. Estão caluniando Davi. Caluniar é o ato de acusar uma pessoa falsamente de um crime. Eu acho interessante uma coisa: Deus leva isso muito a sério. A gente falar mal do outro, a gente inventar coisas do outro, Deus leva isso a sério. Digamos que você é Deus, presta atenção. Você é Deus. Hoje eu faço como fez aquele ator lá, o Jim Carrey, no filme O Todo-Poderoso, que ele pediu para Deus para decidir, e Deus falou: hoje você vai ser Deus por um dia. Lembra de Deus interpretado por Morgan Freeman? Alguns irmãos assistiram, estão falando: não, nunca vi não, mas eu lembro alguma coisinha. Mas o seguinte,
O Jim Carrey chega para o Morgan Freeman e fala assim, Morgan Freeman é Deus e o Jim Carrey é um homem, fala assim, é um homem comum, fala, eu quero ser Deus por um dia. Deus fala, então você é Deus por um dia. Bom, o mundo vira uma anarquia, né? Mas você é Deus por um dia. Eu te entrego um papel na mão, te entrego uma caneta e fala assim, coloque aí os 10 pecados que mais te ofendem, mais mexem com você. Você é Deus. Quais são os pecados que você coloca? Ou quais os pecados que você colocaria? Deus escolheu o que mais lhe ofende e colocou no decálogo. E Ele colocou lá que lhe ofende, por exemplo, nós termos outros deuses. Ele colocou lá que ofende a Ele quando nós não honramos pai e mãe. Ele colocou lá que ofende muito a Ele quando adulteramos. Mas Ele colocou lá também que ofende muito a Ele quando Ele vê um homem falando coisas falsas e mentirosas a respeito de outro homem. Tiago diz que se você errar um ponto da lei, você errou em toda a lei. Isso quer dizer que cada ponto da lei tem peso igual. Se você acender uma vela para outro Deus, você fere muito o coração de Deus. E quando você manda um WhatsApp mentiroso, falso, falando de alguém, você ofende Deus tanto quanto se ofende quando se acende uma vela a outro Deus. Caluniar é acusar falsamente de um crime, de uma conduta reprovável, disseminando desinformações, fake news, informações não verdadeiras, que podem prejudicar a reputação, a honra, a família, o ministério, a vocação, a vida profissional. É a atribuição de uma coisa que a pessoa não fez. É você acusar falsamente, denunciar falsamente, desacreditar, ultrajar, humilhar a pessoa. O Davi está sob intenso ataque. E quando ele está com o seu nome na boca do povo e não falando coisas boas, ele pega a sua pena e ele vai escrever um salmo. E quando ele escreve, ele diz a Deus: o que é que eu preciso agora? Será que eu preciso de uma ação judicial com um pedido liminar para que revogue tudo? Será que eu preciso de uma oportunidade na capa do jornal se retratando e pedindo perdão para mim? Ele diz: não, eu não preciso nada disso. No fundo, o que eu preciso é que o Senhor saia daí. Se o Senhor estiver aqui, se o Senhor andar comigo, se o Senhor me permitir sentir a sua presença, se o Senhor derramar o seu óleo sobre a minha cabeça, você como líder, às vezes você está sob ataque moral. Você como homem, pai de família, você como crente, você está sob ataque moral também. O que é que você precisa? Ir às barras dos tribunais, dá vontade, hein? Dá vontade. Quando você cai na rede, dá vontade. Quando vem os haters e acaba com você, dá vontade. Mas o Davi, ele é mestre quando ele nos ensina, dizendo: esquece tudo isso, se encha da presença de Deus, e a presença de Deus te justificará. A presença de Deus te trará tamanha alegria, e nada disso mais te importará, e que você, diante de todos os dissabores, terá uma virtude maior, que calará todas as vozes, e você só ouvirá a voz de Deus dizendo: eu vou te usar, meu filho, eu vou te consolar, meu filho, eu tenho um projeto com você, meu filho, eu tenho um plano com você, meu filho. Pega na mão desse gentil irmão aí, em nome de Jesus, e diga para ele: para de perder tempo se justificando, para de perder tempo se defendendo,
Se encha de Deus, porque Ele luta por você. Ele luta por você. Ele luta por você. Ele luta por você. Ele guerreia por você. Ele trabalha por você. Ele justifica você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Rakandore mashura bai. Kandore mashura makandara bai. Manakandore mashura bai. A presença de Deus, aleluia, não é útil apenas para os momentos bons, para os momentos dos desertos. Você está no deserto, a presença de Deus te consolará. A presença de Deus não é útil, não é necessária apenas para os dias festivos. Você está na guerra, na trincheira da guerra, a mão de Deus está sobre você, e a presença de Deus te guiará. A presença de Deus não é para os dias de popularidade, os dias de fama, os dias de exposição e de sucesso, não! A presença de Deus é para o dia da solidão, é para o dia da marginalização, é para o dia da discriminação, é para o dia do desprezo, é para o dia, aleluia, que ninguém quer saber de nós. Aí essa presença vem e nos enche, essa presença vem e nos enche. O Davi, aleluia, buscou essa presença de Deus, e Deus se manifestou a ele. E aí eu termino dizendo que ele encontrou deleite em Deus, ele encontrou prazer em Deus. Olha o que diz o verso de número 5. O verso 5 diz: a minha alma, ao te encontrar, ela se fartou, como se eu estivesse comendo um tutano cheio de gordura. Não sei se você gosta de um mocotó. Uma costela que você pega aquela ossada lá, só deixa a ossada. Ah, Deus está aqui, irmãos, manifestando a sua unção e a sua graça. Pastor, ele não comeu o tutano mesmo, ele não comeu a costela, ele não roeu osso naquele dia. Mas a presença de Deus foi tão poderosa, foi tão extraordinária, que ele falou: poxa vida, parece que eu estou me alimentando aqui de tutano. Eu estou saindo daqui fortalecido, eu estou saindo daqui renovado, eu estou saindo daqui avivado. Parece que eu comi a melhor das comidas, parece que eu recebi o mais seleto dos alimentos. A presença de Deus te alimenta, a presença de Deus nos sustenta, a presença de Deus nos preenche, a presença de Deus nos completa. Olha o verso de número 5, ele vai dizer: quando eu senti a sua presença, a minha boca te louvou alegremente, os meus lábios cantaram ao teu nome. A minha boca te louvou. Aleluias. Na boca de Davi, depois da presença de Deus, não havia lugar para choro, para lamúria, para reclamação, para blasfêmia, não havia lugar para murmuração. A boca dele só se movia num sentido: dar glória a Deus, dar glória a Deus, dar glória a Deus. O que significa a palavra adorar? Uma das definições do hebraico adorar significa aproximar-se, prostrar-se e com a boca beijar o pé dele. Davi disse: ah, Senhor, quando a sua presença se manifestou, eu dobrei os meus joelhos e os meus lábios te adoraram.
E quando eu te adorava com a minha boca, quando eu te adorava, a sua presença era tão marcante que parecia que meus lábios sentiam a sua presença. O Senhor colocou um cântico em meus lábios. Levante a sua mão, por gentileza. Deus me dá autoridade para dizer: eu vou colocar um novo cântico na tua boca. Eu estou tocando hoje Lamachura Bacandaramai, com brasas tiradas do meu altar, nos teus lábios. E eu vou colocar nos teus lábios um novo cântico, uma nova adoração, uma nova celebração decorrente da presença. Olha o verso 6, ele vai dizer: quando me lembrar de ti na vigília da noite, na minha cama, Senhor, mesmo em meio àqueles momentos que eu fico acordado, fico dormindo, quando a sua presença se revelar ali, eu vou cantar ao teu nome. Verso 7, porque tu tens sido meu auxílio. Verso 8, então a sombra das tuas asas, debaixo delas eu vou me regozijar, e haverá alegria. Alegria! O Davi vai parecer louco. Aliás, o Davi, ele tem meio que um negócio assim. Ele estava no meio dos filisteus lá, e ele começou a babar. Os irmãos lembram, não? Ah, babando lá. O pessoal falou: Davi está louco, libera o homem. Quando Davi foi para Israel, Davi: opa, tô louco nada, né? Davi, ele era assim. Mas ele está dizendo aqui que ele vai regozijar, e ele vai dar risada. É mais ou menos o seguinte: um deserto árido, seco, o sol causticante, todo mundo desesperado, e o Davi no canto, com aquela cara de alegre. O indivíduo está doido, está descompensado. Não, é a presença de Deus que traz uma alegria que não é circunstancial. Fala para o seu irmão: Deus vai colocar alegria no seu coração. Aleluia. Diga para ele: você vai sair desse retiro alegre. Você chegou triste aqui, você vai sair alegre. Deus vai te fazer sair daqui regozijando, alegre, alegre. Levante a sua mão. Eu sei que você trabalha muito, eu sei que você se esforça para cuidar da sua família, dos seus filhos, para ser uma referência, para ser um bom obreiro, e às vezes as coisas te entristecem. Deus está dizendo: eu vou te fazer regozijar na minha presença, eu vou te fazer alegrar-se na minha presença. É do Agostinho a frase que diz, numa das suas orações, em Confissões de Agostinho, quando ele fala: ah, Senhor, fizeste-nos para ti, e a nossa alma só se aquieta de verdade quando encontra em ti descanso. Você foi feito para Deus. Aleluia. Não é o lugar, não é a circunstância, é a presença ou não dele. Diz que o John Bunyan estava preso. E quando o Bunyan está preso, deram uma surra no John Bunyan. Aí, nos dias seguintes, sarou lá daquela surra. Soldados perguntaram para ele: Bunyan, o que você quer? Ele falou: eu queria papel e caneta. Papel e caneta? Para quê? Pensaram que ele ia reagir. Ele disse: não, papel e caneta. Aí, quando entregaram papel e caneta para o Bunyan, ele escreveu o livro O Peregrino. E quando ele termina o Peregrino, ele diz assim: tem algo que torna a jornada satisfatória. É a presença de Deus. É a presença de Deus. C.S. Lewis, ele tinha uma esposa, e a esposa dele teve câncer, e a esposa morreu. Quando a esposa morre, ele escreve um livro chamado Anatomias de uma Dor. E lá no livro, ele diz que ele estava conversando com um colega, e o colega disse assim: meu amigo, uma dor dessa que você está sentindo, você sepultou a sua mulher, Deus está longe de você. Aí ele foi e escreveu dizendo: não,
Nas alegrias, Deus fala conosco como se fosse sussurrando em nosso ouvido, mas na dor Ele chega mais perto, e a voz dele é tão alta no nosso ouvido que parece que Ele está falando com megafone. Fala para o seu irmão: o que te importa é a presença. Diga para ele: o que te importa mesmo é a presença.